Estamos de volta com a Hora do Mestre. O tema hoje é adolescente vítima de crimes sexuais. A gente terminou o primeiro bloco falando do mercado bilionário que envolve a exploração sexual de criança e adolescente. Na grande verdade, nós temos um contexto histórico em que se visualizava, se testemunhava a prática de atos sexuais entre adultos e crianças e adolescentes. Então vamos dar uma pesquisada aqui no nosso passado, vamos fazer uma incursão pela história. Temos aqui que nas culturas primitivas, o relacionamento sexual com crianças era permitido. A iniciação sexual com infantes era festejada com cerimônias que envolviam magia, crença e rituais de cura. Era admirado e praticado por diversos povos até a era judaico-cristã. No Egito, as crianças eram submetidas aos caprichos sexuais dos faraós. Na Grécia Antiga, cabia ao chefe da família iniciar jovens na prática sexual, que resultava na disseminação da homossexualidade e da pedofilia. Já em Roma, na sociedade romana, o paterfamilias possuía a pátria potestas, poder quase absoluto sobre aqueles que dele dependiam. A prática do sexo entre o paterfamilias e o filhos estava inteiramente fora do controle do Estado. Ele tinha um poder de vida e de morte sobre o filho, ele agia como um verdadeiro dominus. A única restrição era quanto à morte de um recém-nascido, porque assim estava escrito na Lei das 12 Tábuas, promulgada entre 450 e 451 a.C., que vigorou até Constantino, no ano de 337 d.C. Verificou-se também no mundo árabe e no mundo oriental. Também há registros da prática de sexo entre adultos e crianças. Destaca-se aqui a prática sexual dos samurais com suas jovens amantes, que se emancipavam somente quando adultas. Pois bem, senhores, verificamos esse resgate histórico para mostrar que houve realmente relatos de envolvimento entre adultos e adolescentes, crianças, desde há muito tempo. A partir de um determinado momento, houve uma mudança, a visão de mundo mudou. E a partir da Idade Média começou-se um intenso combate à sodomia, que dentre as suas variações incluía a prática entre adulto e crianças. Desde então, essa prática de sexo entre adulto e criança ficou silenciada no mundo. Silenciou-se, ninguém nunca mais expôs isso, ninguém nunca mais confessou que praticava, colocou-se um véu, uma cortina. E depois de muito tempo, com a Revolução Industrial, começou-se de novo a ouvir histórias, relatos, notícias de envolvimento de adultos com criança, principalmente na época da Revolução Industrial, envolvendo prostituição infantil. Bom, o fato é que esses acontecimentos sexuais entre adultos e crianças, que já foi tolerado no passado, hoje não é mais tolerado no mundo. Por isso que firmaram esse compromisso de adotar medidas para proteger a criança e o adolescente. Tal compromisso é tão grande que a prática de ato sexual com menor de 14 anos, ainda que consentido, ainda que seja entre namorados, ainda que seja uma menor de 14 já prostituída, isso é crime. Estupro de vulnerável. Crime punido com a pena de 8 a 15 anos. Crime hediondo. Então, hoje não é mais tolerado. Existe um movimento na internet
que a gente encontra com o nome de Shield Love, em que há defensores da volta do amor, incluindo o sexo, entre adultos e crianças. Mas o fato é que é crime. Bom, a gente encontra a imprensa especializada generalizando essas práticas que envolvem exploração sexual de adolescente e de criança, generaliza utilizando a expressão pedofilia. É muito corriqueiro a gente ouvir a imprensa falar: fulano foi preso pelo crime de pedofilia, ciclano está sendo investigado pelo crime de pedofilia. A grande verdade é que pedofilia não é crime. Não existe crime de pedofilia. Ué, pedofilia não é crime? Não. A maioria dos abusos sexuais são praticados por pessoas que não são portadoras desse transtorno sexual, dessa doença. A maioria dos abusadores, eles são pessoas normais. Como assim normais? Normais no sentido de que não tem essa doença mental. A Organização Mundial de Saúde, ela elaborou a Classificação Internacional de Doenças e no item 65.4, F65.4, define o que é pedofilia, o que seria o pedófilo. Nós temos aqui, no item 65.4, definindo a pedofilia como o foco parafílico da pedofilia, envolve atividade sexual com uma criança pré-púbere, geralmente com 13 anos ou menos. Trata-se de uma perturbação sexual qualitativa, reputada como transtorno da preferência sexual, dividindo-se os pedófilos em estruturados e oportunos ou situacionais. A Associação Psiquiátrica Americana define a pedofilia como atividade sexual com uma criança pré-púbere, em geral menores de 13 anos. E para que o indivíduo seja considerado um pedófilo, deve ter no mínimo 16 anos e ter uma diferença de pelo menos 5 anos em relação à vítima. A medicina legal tem um ramo chamado sexologia forense. A sexologia forense, ela estuda transtornos da sexualidade, estuda as perversões sexuais e chama essas perversões de parafilias e classifica várias parafilias. Então, parafilias é quando o agente projeta a sua libido sexual para situações que não é aceita pela sociedade, não é aceita normalmente. Então, projeta o libido sexual para um cadáver, necrofilia ou vampirismo. Projeto minha libido sexual e pratico atos sexuais com animais. Isso é bestialismo ou zoofilia, é uma parafilia. Projeto minha libido sexual para situações de dor, de humilhação. Isso aí é sadismo, masoquismo, sadomasoquismo. Projeto minha libido sexuais para pessoas sujas, mulheres menstruadas. Isso é riparofilia. Mas também é considerado uma parafilia, uma perversão sexual, eu projetar libido sexual para pessoas muito mais velhas, idosas, sexagenárias, septuagenárias. Isso é gerortofilia. E o que nos traz aqui hoje, projetar libido sexual para crianças e adolescentes. Seria a pedofilia. Então, a pedofilia é doença. Essa doença pode ser tamanha que pode ser causa de exclusão da imputabilidade. O cidadão de casa talvez não esteja tão interessado em saber o que é imputabilidade. Mas para o estudante de direito, para o técnico, o operador do direito, o concurseiro, está aí mais uma dica. A pedofilia, por ser doença, ela poderá ser de tal grau que aniquile a capacidade de entender, de discernimento, ou de se autodeterminar, de controlar seu impulso. Isso pode ser usado em tese de defesa e o juiz como fundamento de uma absolvição por considerar uma causa excludente da imputabilidade. Ou, se não excluir a imputabilidade e não levar a uma absolvição,
pelo menos a uma situação de semi-imputabilidade e funcionar como causa de diminuição de pena. Mas não basta dizer, alegar na tese da defesa, eu sou pedófilo, eu quero ser absolvido de um eventual estupro. Eu sou pedófilo, eu quero ter minha pena diminuída, porque sou semi-imputável. Na verdade, isso tem que ser provado, não basta alegar. Porque a grande maioria dos abusos sexuais não são praticados por pedófilos. Então a gente vai pontuar. O abusador de criança e adolescente, em sua grande maioria, é uma pessoa que revela uma personalidade voltada para essas práticas que são criminosas, aproveitando-se da vulnerabilidade das crianças e dos adolescentes. E a maioria dos pedófilos não praticam crime. Então vamos tentar separar o joio do trigo. Esse alerta é importante porque nós vemos campanhas de combate à pedofilia. Então cuidado, tem que ser estudado para que não se cometa injustiças, linchamentos de uma pessoa que na verdade merece tratamento. Pedófilo. O abusador não, o abusador tem que ser realmente punido e para a cadeia. Senhores, vamos agora trabalhar com algumas figuras que envolvem crime. Os crimes praticados pelos abusadores, que em regra não são pedófilos, se classificam em crimes contemplativos e crimes não contemplativos. Então, esses crimes que envolvem exploração sexual do adolescente e da criança, a gente vai separar em duas categorias: crimes contemplativos e crimes não contemplativos. Vamos trabalhar agora com essa categoria, crimes contemplativos. Crimes contemplativos seriam aqueles crimes que não envolvem contato físico entre o autor do crime e a vítima do crime, que é o adolescente e a criança. Por exemplo, a pessoa ficar espionando e vendo uma criança tomar banho, se despir. É o abusador que se masturba ao ver uma criança. É um abusador que filma, que troca imagens, que guarda em seu computador, em seu celular, esse tipo de imagem. Então, são crimes que não envolvem o contato físico entre o criminoso e a vítima. Crimes contemplativos. Senhores, senhoras, no rol desses crimes contemplativos, nós temos inúmeras condutas que giram em torno de produzir cena pornográfica, cena de sexo explícito, envolvendo criança e adolescente, armazenar essas imagens, esses vídeos, transmitir essas imagens, esses vídeos, dar publicidade por qualquer outro meio. Então nós temos aqui, na grande verdade, uma prática muito robusta que acabou despertando o interesse do Congresso Nacional, que após uma CPI instaurada no Senado, uma CPI da pedofilia, em que foi quebrado o sigilo de mais de 21 mil álbuns, que eram particulares, propriedade de particulares, que continha imagens de criança e adolescente em cena de sexo ou em situação de cena pornográfica. A partir dessa CPI, o Congresso se organizou e aprovou a Lei 11.829, em 2008. Essa lei veio alterar o ECA, trazendo uma ferramenta, se não é a mais moderna, uma das mais modernas ferramentas em termos de legislação no combate a essa pornografia infantil. Porque antes dessa lei ser aprovada, havia dúvida: eu transmiti imagem pela internet, é crime? A lei deixava dúvidas.
Se eu transmitir uma imagem que não é uma criança, é apenas um adulto que tem feição de criança, então não é a imagem de uma criança, tem crime. O ECA, anterior a essa lei, não trazia resposta, não previa como crime. Ah, mas e se eu nem usar uma pessoa, eu construir, usando computação gráfica, uma imagem de uma criança em situação de cena de sexo? Não é uma criança, tem crime? O ECA não trazia resposta. Se eu criar cartoon, desenhos envolvendo criança e adolescente em práticas sexuais, há crime? Ou seja, a nossa legislação, como a maioria das legislações do mundo, não estavam preparadas para combater o que a doutrina especializada chama de pornografia infantil de primeira geração, segunda geração e agora terceira geração. Mas desde a edição dessa lei, que alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente, a nossa lei, ela se revelou uma das mais modernas do mundo no combate a essas pornografias de primeira, de segunda e terceira geração. Então vamos fazer uma leitura do que diz a nossa legislação, do que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. O primeiro artigo é o artigo 240. O artigo 240 do ECA dispõe: produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Pena de reclusão de 4 a 8 anos. Então, só em fazer um vídeo pode ficar 8 anos preso. O parágrafo 1º desse artigo 240, nós vamos ver aqui, ele traz um crime equiparado a esse do artigo 240, dizendo que incorre nas mesmas penas, ou seja, 4 a 8 anos e multa, quem agencia, facilita, recruta, coage ou de qualquer modo intermedia a participação de criança ou adolescente nas cenas referidas no caput deste artigo, ou ainda quem com essas crianças contracena. Assim, senhores, até aquele que contracena também responde por esse crime. Não só a pessoa que está filmando, aquele que alicia, que atrai e aquele que contracena está praticando essa figura do parágrafo 1º, ok? Gente, eu estou falando só em filmar. Se efetivamente houver a prática do ato sexual, isso pode configurar, além desse, outro crime mais grave, o estupro de vulnerável. A gente vai estudar mais à frente. Bom, vamos dar um pequeno intervalo e a gente volta já já com a Hora do Mestre.